CPU, GPU, parece que é só uma letrinha que muda, né? Mas por trás dessa pequena diferença, existe um universo de tecnologia que define como nossos computadores funcionam. Vamos mergulhar nisso e entender de vez o que cada uma faz. Para começar, vamos pensar numa situação que talvez seja familiar. Sabe quando se tem um PC que é para ser uma máquina super potente, mas aí em um jogo ou programa específico, ele parece que engasga, que não dá conta? Pois é. A resposta para isso quase sempre está no equilíbrio, ou melhor, na falta de equilíbrio entre os componentes. E isso nos leva direto para uma palavra que, olha, quem já pesquisou sobre montar um PC com certeza já ouviu por aí: gargalo. Mas o que isso significa na prática? Basicamente, um gargalo acontece quando uma peça do computador está sobrecarregada e acaba segurando o desempenho de outra, impedindo que o sistema todo atinja seu potencial máximo. Nenhum programa usa todos os recursos do PC por igual, sabe? Sempre vai ter alguma coisa limitando o processo. E esse fator limitante geralmente se divide em duas categorias. Existem as tarefas que são CPU-bound, ou seja, dependem mais da unidade central de processamento, a CPU, e existem as tarefas GPU-bound, que exigem mais da unidade de processamento gráfico, a GPU. É exatamente aqui que a diferença entre elas se torna fundamental. E olha, uma das melhores formas de visualizar a função de cada uma é com uma analogia que todo mundo usa porque ela é simplesmente perfeita. É só pensar na CPU como o cérebro da operação e na GPU como o músculo. Traduzindo isso para os termos técnicos, a CPU é a peça central que executa as instruções, que gerencia tudo. Já a GPU é a especialista que nasceu para uma coisa: acelerar a criação de imagens, de vídeos, de gráficos. E essa analogia do cérebro é certeira. A CPU é quem comanda tudo, quem toma as decisões. É ela que executa as ordens, das mais simples às mais complexas. Sendo bem direto, um computador nem existe sem uma CPU. Do outro lado, a gente tem um músculo. A GPU não está ali para tomar as decisões estratégicas. Mas quando o cérebro manda uma tarefa pesada e repetitiva, tipo renderizar um cenário 3D cheio de detalhes, ela executa esse trabalho com uma força e uma velocidade que a CPU simplesmente não consegue nem chegar perto. Tá, mas por que eles têm papéis tão diferentes? A resposta está lá no projeto de cada um, na arquitetura deles. Eles foram otimizados para tipos de trabalho que são, na verdade, o completo oposto um do outro. A CPU foi pensada por que a gente chama de processamento serial. Ela tem poucos núcleos, mas cada um deles é extremamente poderoso, otimizada para pegar uma fila de tarefas e resolver uma por uma, o mais rápido possível. É como um chefe de cozinha super renomado, que executa cada etapa de uma receita com máxima precisão e velocidade. A GPU, por outro lado, é a rainha absoluta do processamento paralelo. Em vez de poucos núcleos superpotentes, ela tem milhares de núcleos mais simples. A estratégia dela é diferente. Ela pega um problema gigantesco, quebra em milhares de pedacinhos e resolve todos eles de uma vez só. É como ter um exército de ajudantes de cozinha, todos fazendo a mesma tarefa, como cortar legumes, ao mesmo tempo. E essa imagem aqui ilustra essa diferença de um jeito fantástico. Dá uma olhada. A CPU à esquerda tem aqueles poucos núcleos grandes, otimizados para baixa latência. O objetivo é começar e terminar uma tarefa o mais rápido que der. Já a GPU à direita é um mar de núcleos pequenos. O foco total aqui é em vazão, em processar um volume absurdo de coisas ao mesmo tempo. E essa capacidade incrível de processamento paralelo da GPU, que nasceu por um mundo dos games, acabou encontrando uma nova vocação, uma que está literalmente moldando o nosso futuro, a inteligência artificial. A jornada da GPU é fascinante, né? Começou dominando o universo dos jogos, depois se tornou uma peça fundamental para simulações científicas complexas e agora é simplesmente um motor que move a revolução da inteligência artificial. E a sacada é a seguinte: uma rede neural, que é a base de um modelo de IA, é no fundo um problema matemático gigante. É como uma lasanha com milhões de camadas de cálculo simples. E qual é a ferramenta perfeita para resolver milhões de cálculos ao mesmo tempo? Exato, a GPU. Só para a gente ter uma ideia do tamanho desse impacto, nos últimos 10 anos, o desempenho das GPUs da NVIDIA em tarefas de IA aumentou impressionantes 1000 vezes. Esse salto de performance foi o que tornou possíveis ferramentas como o ChatGPT e tantas outras. E claro, para que os programadores pudessem usar todo esse poder, foram criadas linguagens e plataformas especiais. A gente vê aí na tabela plataformas como o CUDA da NVIDIA e o padrão aberto OpenCL. Elas funcionam como tradutores, permitindo que os desenvolvedores deem instruções específicas para esses milhares de núcleos da GPU.
Isso transformou a GPU de uma peça para gráficos em uma ferramenta de computação de propósito geral. Certo. Agora que a gente já entendeu as diferenças, como que isso se aplica na vida real, na hora de escolher as peças de um PC? A resposta é aquela de sempre. Depende do que se quer fazer. Se o foco for em jogos, a escolha vai depender muito do estilo. Para quem joga títulos competitivos como Valorant ou CS, onde cada frame por segundo conta para ter vantagem, uma CPU forte é essencial. A CPU prepara os dados que a GPU vai desenhar, então quanto mais rápido ela fizer isso, mais frames por segundo a GPU consegue gerar. Agora, para quem prefere jogos AAA, com aqueles gráficos de cair o queixo, tudo no máximo em 4K, aí o trabalho pesado fica quase todo nas costas de uma GPU potente. Então, resumindo a história toda, a CPU é o cérebro, a peça generalista, indispensável. A GPU é um músculo especialista, feita para trabalho pesado e paralelo. Foi essa especialização que a colocou no centro da revolução da IA. E o mais importante de tudo, o equilíbrio ideal entre as duas depende totalmente do uso que se vai dar à máquina. A GPU já transformou duas indústrias gigantescas. A pergunta que fica no ar é, com essa capacidade absurda de processar um volume enorme de informações em paralelo, qual vai ser a próxima fronteira que essa tecnologia vai conquistar?